externa, que vive na superficialidade. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Nós somos acomodados. Como eu falei, vamos olhar o nosso cenário político, ele está uma vergonha. Essa semana aconteceu o assassinato de um ativista de direita, Charlie Kirk, e que vai ecoar no mundo inteiro esse assassinato, porque as pessoas acham que calaram uma voz matando, mas não. O legado dele vai continuar. E acreditem, gente, vai piorar o cenário. E a igreja do Senhor, ela precisa tomar o seu lugar. O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Porque um dia Jesus falou na sua palavra, está aqui: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós nos encontramos abatidos, acuados, numa letargia espiritual. Somos egoístas, retraídos. Abre para mim em Mateus 24. Se essa é uma verdade de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, por que nós não tomamos posse ainda? Senhor, dá-me graça. Sim, Deus. Dá-me graça, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Dá-me sabedoria, Senhor, discernimento para ministrar esta palavra. Meu subtítulo desta mensagem diz: Jesus fala de acontecimentos futuros. Vamos acompanhar aqui comigo? Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, Senhor, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaça de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa, vocês serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Amém? Agora já me diga, já não está acontecendo tudo isso? Agora uma pergunta que eu quero fazer para a gente refletir. Será que eu, porque eu me coloco, o pastor João falou na quinta-feira, a gente se coloca no pacote sim, porque a gente também é ser humano. Será que eu e você não estamos fazendo parte desses muitos que o amor está esfriando e que o pecado está aumentando? Eu não quero fazer parte desta estatística. E você? Gente, a gente teve 5 cultos de alinhamento profético. E como o pastor Léo falou, ele veio alinhar aquilo que estava desalinhado. E pode perceber, a sua vida estava desalinhada também.
Agora a pergunta é: o que nós vamos fazer com tudo isso que nós recebemos? Porque a gente ficou empolgado em cada quinta-feira. A gente ficou empolgado. Nossa, que lindo! Cada pastor que subiu nesse altar ministrou algo poderoso. Só que se não houver a prática, pastor João, como o senhor disse, pode ter certeza que vai cair tudo no esquecimento. Vai ficar uma noite memorável onde a gente vai falar assim: nossa, vocês lembram aquele culto de alinhamento profético que a Bispa Zete subiu aqui? O que ela falou mesmo? Se a gente não pratica o que a gente aprende, vai cair no esquecimento. Porque a sua mente, ela vai ser atolada de coisas que não é de Deus. Esse é o intuito de Satanás: tirar aquilo que Deus já ministrou sobre o nosso coração. Eu quero refrescar a sua memória. Eu anotei as 5 palavras e eu vou falar 5 frases aqui que cada pastor ministrou sobre nós. No primeiro dia, que foi o pastor Sebastião de Mello, gente, a gente teve uma aula completa de escatologia. O que vai acontecer, o que está acontecendo e o que vai acontecer. No segundo dia, a Bispa Zete, ela ministrou algo aqui sobre nós, que nós precisamos ser como luzeiros. A luz precisa brilhar dentro de nós. É de dentro para fora. E aqui ela ativou dons. E eu confesso para vocês que de lá para cá eu tenho percebido algo que eu nunca havia percebido. Eu fui ativada em algum dom. A terceira noite foi com o Bispo Alex. E ele falou algo muito pontual. Ele ministrou, começou a falar sobre Abacuque. E ele falou assim: a responsabilidade é minha. A gente precisa se posicionar. O dia 4, que foi o apóstolo Natanael. Ele é apóstolo, né, gente? É fundamento. A importância da igreja entrar no relógio de Deus. E algumas das suas frases ele disse assim: coloque a casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Como que nós vamos tocar uma cidade se a nossa vida não está alinhada com o céu? Se o nosso pequeno ministério não está em ordem, como que nós vamos tocar uma cidade? Gente, a gente precisa entender que Jesus vai vir buscar uma noiva. E Ele não vai vir buscar uma menina. Só casa quem é uma mulher, quem está preparada para o matrimônio. Criança não casa. E Jesus não vai vir buscar uma criança. Ele vai vir buscar uma noiva preparada. E essa noiva sou eu e é você. E o quinto dia, gente, ele fechou com chave de ouro. Pastor Jean do Mevan. Deus muda estações. E Ele mudou a minha e a sua estação. E isso fala sobre maturidade. Uma frase que ele disse aqui: no culto que você vem aqui, você não vem para buscar a Deus, você vem para entregar um culto racional a Ele. E será que eu e você, nós estamos prontos para parar de sermos pedintes na casa de Deus? E aí ele falou algo assim que eu quero discorrer isso depois. Quando a igreja não faz o que Deus mandou, começa-se discussões idiotas. Essa foi a frase dele. E o que faremos com tudo isso? Olhe para si. Examine-se a si mesmo. Não é julgar o seu irmão, mas olhe para dentro de si. Você é um ser humano falho, igual o seu irmão que está aí do seu lado. Será que não está na hora de evoluir? Será que não está na hora de se preparar para o que está por vir? Nós estamos em guerra. E nós somos soldados que fomos alistados para o seu grande exército. Mas sabe como se encontra? Soldado abatido. O cenário da nossa igreja nos últimos dias, eu falo a nossa igreja aqui,
abatidos. Se você foi chamado para uma guerra, como que um soldado se porta numa guerra? Ei, está abatido antes do tempo. Está cansado antes do tempo. A gente está sendo pressionado. A gente está sendo apertado, exprimido. Está difícil para todo mundo. Ou tem algum alecrim dourado aqui? Gente, está difícil. O cenário em nossa volta está difícil. Só que não é só para você. Está difícil para todo mundo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo do 8 ao 10. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo mortal. Chegou a nossa vez, como igreja do Senhor, nos posicionar, sermos mais ousados, atrevidos, agressivos. Não dá mais. Não dá mais. Jesus está às portas. E quem vai? Essa é a resposta que o Senhor precisa sobre a sua vida. Te enganaram quando falaram que Jesus já fez tudo o que precisava. Realmente, Ele fez. Agora sou eu e é você. Agressivo. Precisa de agressividade. Preciso ser atrevida. Eu preciso ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Sabe que algo me chamou essa atenção essa semana? E eu quero te ensinar algo aqui hoje. Nós temos uma ferramenta nas nossas mãos, todos os dias. Quem está com ele aí? Pode pegar ele, por favor, um instante? Agora eu deixo, tá? Vamos avançar? Amém? Eu posso ouvir um amém mais alto? Por que crescer em quantidade? A semana passada a gente foi ministrado que tem lugar na mesa. Mas esse lugar na mesa não é meu, não é seu. É de outra pessoa, porque a gente já tem o nosso lugar na mesa. Leonardo ministrou em João 4,35, disse: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Nós já fomos alcançados. E o outro? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui segue a página da Somos no Instagram? Bastante gente. Bastante gente. E o que você faz quando você vê um vídeo, um Reels, um Story, um post? Você só olha na internet e tá tudo certo? Você sabia que você pode ser um canal de evangelização para que outras vidas possam ser alcançadas através da rede social? Eu quero te encorajar agora. Põe o tema da minha mensagem, por favor, filho. Eu quero que você tire uma foto. Mas não é sobre mim, viu? Não é na minha página. Eu quero que o seu celular na sua mão agora acesse o seu Instagram. Eu quero te dar 2 minutos para você fazer isso. Eu fujo da câmera, né? Marca Somos. Não precisa me marcar, não. Porque quem tem que aparecer é Jesus, não sou eu.
Não é para engajar a minha página, não. Não é sobre isso. Porque o que está sendo ministrado aqui hoje não é sobre mim, é sobre Ele. Temos o que nos move, é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Deu tempo aí? Você sabia que através dessa sua foto, uma alma vai ser alcançada? E nós vamos ter testemunhos aqui, mais alguns, porque nós já temos que famílias foram alcançadas através da rede social. Nós precisamos nos atualizar. Hoje em dia a evangelização, o evangelismo, ele não é mais num farol. Acontece também numa praça pública, dentro de um trem. Hoje se diminuiu. Nós precisamos nos atualizar. E a rede social, a internet, ele é um campo missional. Não é por ego, é para que uma vida seja alcançada. Você já foi alcançado. E hoje você está sendo um instrumento de Deus para a evangelização do reino dele. Que uma vida, através da sua foto, vai ser salva. Todo espaço vazio ele vai ser ocupado. Se a igreja não fizer, o inferno fará. Esse é o tempo de despertamento para o nosso chamado. Ser uma voz profética em uma geração que precisa de justiça. E eu e você não fomos chamados para retroceder, mas para avançar. Quando a igreja se cala, o inimigo grita. E quando a igreja recua, o inferno avança. E se nós estamos recuando como igreja, o que o inferno está fazendo? Tomando espaço daquilo que ainda está vazio, daquilo que foi prometido para nós, e nós não tomamos posse. Os seus filhos, os nossos filhos, estão sendo evangelizados por uma ideologia aí fora. E o que nós temos feito? Nos calado? Até quando nós vamos ficar abatidos? Angustiados? Se Paulo já falou que lá naquela época eles estavam sendo pressionados. Esses dias eu vi um postzinho falando que Jesus precisa orar. Jesus orou. E a gente precisa orar também. Porque se ele tentou enganar a Jesus, imagina a gente que é tonto. Vulnerável. As pessoas da era moderna, elas não estão procurando pela verdade, mas elas estão procurando por aquilo que funciona. Infelizmente, elas não estão interessadas no que é certo, mas o que produz resultados imediatos. Infelizmente, a igreja moderna, ela não está buscando princípios, mas vantagens. Nós vivemos na era da superficialidade cristã e analfabetismo bíblico. Esses dias eu vi também uma igreja que fez aquela trend. Está na Bíblia ou está amarrado? As pessoas não sabem o que é versículo que está escrito na Bíblia. Analfabetismo bíblico. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui a gente prega a verdade. Cada um no seu jeito, cada um no seu dom. Pastor João ministrou uma palavra pesada na quinta-feira e só entendeu quem é maduro espiritual. Aquele que veio para entregar, não para receber. E eu não sei se vocês sabem, quando nós fizemos este altar aqui, ó, tem uma Bíblia enterrada. Se eu não me engano, ela é aqui, ó. É uma das nossas primeiras Bíblias, desde a nossa conversão. E nós fizemos um ato profético, eu e o Leonardo, que nesse altar só subiria pessoas que ministrassem a verdade.
Eu tenho a responsabilidade de ministrar a verdade sobre a sua vida. E eu não me importo se você fica: ai, a pastora é grossa. Não, eu não me importo. Esse é o jeito que Deus me deu. E eu orando onde eu falo: Senhor, me dá doçura. Mas Deus me dá doçura. Gente, o pastor João, que era o mais bravo, ele bateu na gente sorrindo quinta-feira. Ele falava e fazia assim: eu não consigo, gente. Ele que era o mais bravo. Aí eu olho as minhas fotos na internet, eu vejo que a minha cara está assim, ó. Eu falo: meu, é isso que eu faço? Essa sou eu, gente. Eu estou sendo moldada pelo Espírito. Se Ele quiser me dar doçura, Ele vai dar. Mas se Ele não quiser também, é assim que eu vou agir. Nós temos a responsabilidade de pregar a verdade e não prestar um desserviço para o reino. Tem pessoas que estão prestando um desserviço para o reino. Não existe meia verdade. Vocês já viram meio grávida? Não existe meio grávida. Milena, você está meio grávida, filha? Não. Karina, né? Gente, a Karina, a judiação, ela está num lugar estratégico. Olha lá. E eu vi ela aqui louvando, e ela assim, ó, ela vira aqui, ó, pega o limão e ó. Que dó, gente. Oh, Jesus, tenha compaixão dela nessa segunda gestação. Que ela não vomite 5 vezes por dia. Oh, Jesus, ela está ali no lugar estratégico. Gente, posso te avisar algo muito importante? Se você chegar na igreja de perfume, não vai beijar ela. Dá a paz do Senhor assim, ó. Faz, querido. Senão ela vai vomitar, gente. Cada um reage de uma maneira, né? Então não existe meio verdade. Existe uma verdade, ou ela é verdade ou ela é mentira. E nós estamos brincando de ser igreja. E nós não estamos nos importando com a segunda vinda de Cristo. Porque essa segunda vinda de Cristo, Ele virá como justo juiz. A primeira vinda, Ele chegou para quê? Para oferecer misericórdia e salvação. Cadê? Eu perdi o meu aqui. A primeira vinda, ela foi marcada pela misericórdia como Salvador. Agora a segunda vinda, que é essa que nós estamos aguardando, Ele virá como justo juiz. Ou vocês estão achando que Ele vai vir? Não vai, querido. Sabe o que Ele está vindo para fazer? Ele está vindo para julgar vivos e os mortos e determinar o seu destino eterno. Aonde você quer passar a eternidade? Será que nós não estamos muito com os olhos fixos nas circunstâncias momentâneas e esquecendo da nossa vida na eternidade? Uma igreja sadia, ela vai crescer. O ponto principal é: o que tem impedido a nossa igreja de crescer? Não sei, olha do seu lado aí, ó. Tem cadeira vazia, não tem? Tem um monte. Por quê? Por quê? Não deveria. A cadeira do nosso lado não deveria estar vazia. Ela deveria ter pessoas. E o que tem impedido? A nossa preocupação com a nossa própria vida. E eu vou falar sobre nós como a igreja somos. Nós nos tornamos uma igreja egoísta, que olha para si, que olha para o seu umbigo, que ela quer crescer a vida dela, não o reino. Vocês estão entendendo? A gente quer crescer, avançar, conquistar, mas nós somos insaciáveis. A gente não tem limite. A gente sempre quer mais. Tem um emprego que é 2, já falei isso. A gente tem um carro que é 2. E a gente vai correr até quando? E algo que me dá muito temor, e eu falei com meu cunhado essa semana, um versículo da Bíblia que me causa muito temor, é daquele dia, de Mateus 7, do 21 ao 23. Apartai-vos de mim que eu não os conheço. Eu tenho medo de passar uma vida inteira e chegar nesse dia e Ele olhar para mim e falar: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Misericórdia, gente. Será que não está na hora de evoluir? E agora eu quero abrir um parênteses para a gente
vencer a intimidação. Mas eu quero abrir um parênteses. E entenda bem o que eu vou falar. Eu não estou dando recado para ninguém. Mas a nossa igreja, a Somos, de uns tempos para cá, ela se tornou uma igreja de fofoca. E se eu e você não nos atentarmos, nós estamos afastando as pessoas de se achegarem aqui na igreja, por causa da tua língua grande. Tem gente aqui com muita língua grande. A minha oração é que você morda a língua toda vez que você for fazer uma fofoca. Essa semana eu fui num lugar, eu não vou contar aonde, e essa pessoa falou assim para mim: Andresa, você estava num lugar, num dia tal? Eu falei: não. Nesse dia eu tive GD de mulheres na igreja. Ela falou: sabe por quê? Porque vieram até aqui e falaram que você estava naquele lugar e que você falou mal do meu trabalho e do trabalho da outra moça aqui. E na hora ela falou assim: não, a Andresa não tem esse perfil. É de dentro da igreja, gente. Que você morda a sua língua quando você for fazer uma fofoca, porque você precisa segurar os seus BO. Seja corajoso para falar de você, não dos outros. Enquanto você aponta um, tem 3 dedos virados para você. A mesma maneira, a mesma medida que você julga, você será julgado. Uma igreja de fofoca, ela não avança, ela afasta pessoas. E hoje é isso que eu quero trazer confronto, porque eu quero denunciar aqui o espírito de Jezabel, que está reinando sobre esta igreja. E eu e você, nós estamos deixando ela reinar aqui no nosso meio. Uma igreja estagnada, parada, acuada, olhando para o seu umbigo não, né, gente? Umbigo. Com toda certeza tem o espírito de Jezabel atuante. E hoje é manhã de nós renunciarmos esse espírito sobre nós, sobre a igreja. Ela não cabe aqui. Eu vou te falar o que esse espírito ele causa dentro da igreja e no nosso meio. Ela manipula. Ela divide o povo de Deus. Ela seduz com sensualidade física. Ei, tem roupa, mulher, que não é para você vir para a igreja, e muito menos lá fora. Você não é um produto. Ela está infiltrada na vida da igreja. Ela traz desrespeito às autoridades espirituais e aos próprios irmãos. Ela traz quebra de alianças. Ela carrega impiedade, profundo orgulho. Ela é semeadora de falsidade. Ela traz divisão dentro do próprio ministério. Ei, você líder aqui dessa casa, olha para o seu ministério. Será que não é você mesmo que está causando tudo isso? Por que seu ministério não avança? Por que tem pessoas que não querem participar do seu ministério? Ah, Jesus, está faltando tanta gente aqui hoje. Sabe qual é o problema? Que qualquer coisa que acontece, a gente resolve não vir para a igreja. Uma coisa que eu falei para o Leonardo outro dia, eu falei assim: eu já fiz isso, e eu fiz isso várias vezes. É meu aniversário, vamos comemorar. Gente, não tem problema nenhum comemorar aniversário se você quer sair. Celebra a vida. Mas será que o melhor lugar não deveria ser aqui? Só que não está, né? Tá chato de vir para a igreja. Tá chato. Sabe o que o espírito de Jezabel ela traz? Disputa. Tem gente que quer disputar com o líder. Eu quero parecer mais do que você. Ei, calma. Tudo tem seu tempo. Ah, gente, se vocês soubessem o que é ser líder, o peso que você carrega, a responsabilidade que está sobre os seus ombros, né, Lucas? Ela causa discórdia, ela causa indisciplina. Sabe o que o espírito de Jezabel faz? Ela carrega a cultura do eu vou fazer de qualquer jeito. Gente, é o que mais tem hoje aqui na igreja, é pessoas fazendo de qualquer jeito. Ai, hoje é minha escala, tem que ir. Fique em casa, querido.
vou falar para você, se você não vier cantar, deixa que eu canto. Não, melhor você vir. É David. Ei, agressividade, ousadia. Vamos avançar, vamos pôr esse espírito de Jezabel para correr. Ela semeia dúvida, ela semeia contenda. Abre para mim Provérbios 6, do 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Que o Senhor o quê? Ou melhor, 7 coisas que Ele considera o quê? Vai. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressem em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Gente, o Senhor odeia, Ele abomina. O espírito de Jezabel, ela tolera pecados. A gente não tolera pecado. Ei, Jesus ama o pecador, Ele não ama o seu pecado. Quantos jovens e adolescentes da nossa igreja que estão transando sem sem o mínimo temor? Não é a sua hora vai chegar. Pessoas envolvidas com jogos de apostas dentro da igreja. A gente não está falando do mundo, a gente está falando de dentro da igreja. Ei, acorda. O espírito de Jezabel, ela traz fornicação, traz independência. Sabe aquela pessoa que fala assim: meu líder falou, mas eu não vou fazer. Ela quer ser independente, ela não quer ter submissão à liderança. O espírito de Jezabel, ela traz colapso emocional. Quantas pessoas estão adoecidas na mente? Parece que depois da pandemia abriu-se um portal. Todo mundo vai ficar mal emocionalmente. O demônio das trevas vai embora em nome de Jesus. Traz desânimo. Quem aqui, gente, que acorda de manhã tem um desânimo sobrenatural? Você fala: meu Deus, que desânimo que é esse? Não está acontecendo nada e eu estou aqui desanimada. A gente está aqui na igreja no domingo e é para a gente celebrar segunda, e segunda a gente acorda. Ei! É espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel atuando, ela se acha muito espiritual. Nossa, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço jejum de 36 horas, eu fico louvando. Ela se acha muito espiritual. E ela se acha imune ao engano. Não, eu tenho discernimento, eu tenho sabedoria, porque eu oro. Eu jejuo. Imagina, ninguém vai me enganar. Você é tonto. Vai te enganar sim. A pessoa, ela se torna passiva. É como nós estávamos. E vamos falar no passado. Nós estávamos. Nós não estaremos mais. Amém? Por que o nosso culto, ele sempre se inicia com adoração? O Lucas falou aqui. Porque a adoração, queridos, ela quebra jugo. Ela quebra cadeias. Ela quebra distrações. Ela quebra, sabe até o que? Sono. Gente, quando você vê um intercessor em pé andando, é porque ele está de olho no ambiente. Nós não estamos num shopping center. Nós estamos na igreja, algo espiritual. E a adoração, ela quebra correntes. Como o Lucas ministrou, a adoração traz cura, traz libertação. É no momento da adoração que o seu coração, ele é preparado para receber a semente da palavra. Quinta-feira, o culto foi poderoso. O David e a Débora aqui ministrando, eu falei: Gabriela, eu senti
100% deles. Estava faltando a guitarra e estava faltando bateria. E aí geralmente quando falta uma bateria, que é um bom barulho, parece que falta alguma coisa. Mas eu senti que eles deram 100% deles. Não faltou unção sobre este lugar. Está na hora da gente valorizar o que a gente recebe nessa casa. Está na hora da gente valorizar o alimento que a gente recebe. Está na hora da gente valorizar a unção que desce desse altar sobre a sua vida. Tem pessoas que jejuam, que oram, que quebram ambientes malignos para que você consiga chegar aqui e receber a palavra. Pessoas no meio do louvor, elas podem ser curadas. Pessoas no meio do louvor, ela sai da superfície, ela acessa lugares profundos, ela deixa a distração, ela deixa a preocupação, a entrega para o Senhor. E quando há uma entrega verdadeira, o Espírito Santo, ele vai abrir o caminho para que você possa ser ensinado, para que você possa ser exortado, e ele te capacita para a boa obra. Mas o diabo, ele tenta usar das suas artimanhas, das suas estratégias. E eu quero falar 3 coisas aqui hoje que Deus preparou para nós. Primeiro eu quero definir aqui com você o que é intimidação. Eu fiz um pano de fundo bem grande para chegar até aqui. Intimidação é o ato de fazer com que os outros façam o que alguém quer através do medo. Você se encaixa nisso? Às vezes você sente medo. Pessoas estão medrosas. É intimidação. O diabo está usando de uma estratégia de intimidação sobre a sua vida. Resistência maligna é a atuação do maligno que tenta nos oprimir através de tentações, de desejos ruins, de pensamentos contrários à palavra de Deus. Isso é resistência maligna. Ele pode tocar aqui, ele manda dardos inflamados na sua mente. Opressão, espíritos imundos que buscam destruir a vida das pessoas, atacando as suas fraquezas e tenta controlar os seus pensamentos e as suas ações. Veja se você não cabe nisso. Será que você está sendo intimidado? Será que você está recebendo uma resistência maligna? Será que você não está sendo oprimido? Mas como que eu posso vencer essa intimidação? A palavra nos ensina. Pastor João, ele ministrou aqui esse versículo na quinta-feira. Tiago capítulo 4, versículo 7. Ele leu os outros, mas eu quero me ater nesse. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E esse versículo, ele traz 2 atitudes espirituais inseparáveis. O primeiro é se sujeitar a Deus. É você se colocar debaixo da autoridade de Deus em obediência. Antes de você resistir ao diabo, existe um segredo. Você precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Quanto mais eu obedeço, mais fortalecido no Espírito nós estaremos. Se submeta a Deus. Porque se você não se submete a Deus, você vira escravo do inferno. O segundo, resistir ao diabo. E resistir, gente, não é resistir com a nossa força. Não é resistir com a nossa força física, mas é permanecer firme na fé. Em Efésios 6:13, o Lucas ministrou na abertura de culto na quinta-feira. Portanto, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Ei! Será que nós estamos realmente vestindo a armadura de Deus? Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Cadê? Perdi. Paulo nos ensina a forma correta de guerrear. Ele está falando para você dizer não às tentações, pensamentos. Sabia que tem pensamentos que não são seus?
Quantos pensamentos que vêm na minha mente não são meus? Intimidação cilada. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele respondeu com a palavra e não cedeu às ofertas do inimigo. E aí depois que eu me sujeito a Deus e eu resisto ao diabo, aí sim acontece a promessa: e o diabo fugirá de vós. Só que esses dois segredos, submeter-se e resistir, ele só vai acontecer depois disso. Não dá para separar um do outro. Aí sim o diabo ele vai fugir de você. Ele vai perder força contra a sua vida. Amém? A gente precisa, para a gente vencer a intimidação, usar a palavra como arma. Por que a gente bate aqui todos os cultos? Leia a Bíblia. Por que a gente tem uma jornada na igreja todos os anos, 365, para você acompanhar a palavra, para você conhecer o que está escrito? Você só pode tomar posse daquilo que você lê e toma posse como verdade. A palavra aberta no Salmo 91 na sua casa, ela não tem efeito nenhum. Outra coisa para a gente vencer a intimidação é examinar a si mesmo. Faça um exame de consciência e arrependa-se. Ontem à noite eu estava orando, e aí eu falei assim para Deus: Deus, veja se há em mim alguma brecha aberta. Veja se há alguma coisa que me condena hoje. Na hora ele me trouxe uma pessoa na cabeça. E eu fiz uma oração em voz alta. Senhor, eu perdoo essa pessoa. Senhor, essa pessoa ela não faz parte da minha vida. Senhor, eu não quero amarrar essa pessoa no meu coração. Ela está livre. Ela está livre para crescer. É decisão. Lá em Mateus 18:34. Mas eu quero que você coloque na ARC. Vai ser essa. Eu lembro que uma das primeiras palavras que eu ministrei em Franco da Rocha. Deixa eu procurar aqui. Peraí, que não é esse. Acho que eu marquei errado. Que aí fala que você vai ser entregue aos atormentadores. 18. É isso mesmo. Essa está na RC? Tá. É isso aí. Tem uma versão, acho que é RA. Ela fala que você vai ser entregue aos verdugos. Se você tiver falta de perdão no seu coração, você é atormentado. Ei, libera essa pessoa do seu coração, para que a intimidação ela não ganhe força na sua vida. Olhe para dentro de si, examine-se a si mesmo. Será que tem alguém preso no meu coração? Libera ela. Libera ela, para você parar de ser intimidado por Satanás. Você precisa declarar que você está debaixo da autoridade de Jesus. A intimidação ela perde força quando eu declaro: eu estou debaixo da cobertura do Senhor Jesus. Declare em voz alta. Gente, o mundo espiritual, ele é mais real do que a gente imagina. E você precisa abrir a sua boca. Não adianta você querer. Você já viu alguém expulsar demônio com a boca fechada? No pensamento? Sai dela agora em nome de Jesus no pensamento. Não vai, gente. Tem coisas que nós precisamos verbalizar. E declare que você está debaixo da autoridade do senhorio de Jesus Cristo. A minha vida, a minha casa pertence ao Senhor dos exércitos. A intimidação vai perder força. Algo sensacional que a gente precisa fazer para mandar essa intimidação, essa resistência maligna embora, é cultivar comunhão e cobertura espiritual. Não lute sozinho. Busque ajuda com irmãos, pastores, para se fortalecer. Gente, se tem algo que eu tenho aprendido é buscar ajuda, né, pastora? Coitada da pastora, gente. Quinta-feira ela chegou aqui.
Eu já tinha pego a pastora Cleide. Falei, pastora, ora por mim. Eu falei, vindo, eu recebi um dardo inflamado do Satanás. Eu cheguei aqui, eu estava até assim, ó. Falei, que é isso? E eu sabia o que era. Não vou ficar falando, né, gente? Eu sabia. Aí a pastora Cleide falou, eu preciso de mais uma. Subimos nós 3 e oramos. E a impressão que eu tive é que minha mente clareou assim, minha vista clareou. Não lute sozinho. Nos dias de hoje, Satanás está tentando nos aprisionar dentro das nossas casas, não buscar mais amizades, porque pessoas ferem. Mas eu quero te dizer uma boa notícia, pessoas curam também. Se você foi ferido por alguma pessoa, por uma amizade lá no passado, eu quero declarar sobre a sua vida que vai ter uma amizade que vai te curar. Porque eu encontrei. Não lute sozinho. Porque quando você está com mais pessoas, você tem mais força. Você tem forças. E você resiste. E a intimidação vai embora. E por último aqui, pratique gratidão. Quando você pratica gratidão, nós louvamos aqui. Que o nosso coração não se envergonhe. Agradeça. Você está respirando. Você está com saúde. Você tem um emprego. Você tem um teto para morar. Você tem alguém do seu lado. Agradeça. Você tem um filho saudável. A murmuração, ela atrai demônios para a nossa vida. É chato viver com pessoa que é birrenta, que murmura a todo tempo, que nada está bom. Pratique gratidão. A gente precisa romper. O pastor Jean, ele falou algo interessante. E eu lembro que uma semana antes eu estava com algo, não vou falar visão, mas é algo que eu imaginei na minha cabeça. Era como se fosse, sabe, uma pipa. O papel é seda, né? Que vai na pipa, né? E eu imaginava alguém dando um soco assim, ó, nesse papel de seda. E rasgando. É algo para romper, sabe? E aí o pastor Jean, ele trouxe algo assim, a gente precisa furar as nuvens espirituais. Tem nuvens que a gente precisa furar para alcançar o espiritual. O louvor pode subir. E eu quero te dar uma boa notícia. Que você pode resistir ao diabo, sim. Você pode vencer a intimidação espiritual. E tudo que hoje foi denunciado neste lugar, que você possa ter sido confrontado. Eu queria que você, que achou algo de um ovinho de Jezabel sobre a sua vida, eu quero que você venha à frente. E nós vamos orar. E a gente vai renunciar a algo sobre as nossas vidas. Essa é a sua manhã, essa é a nossa manhã. Para a gente expulsar esse espírito de Jezabel que estava atuando na nossa vida, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família. A gente quer renunciar. Enquanto o louvor estiver aqui, eu quero que você tenha coragem de vir aqui na frente e renunciar aquilo que estava te atrapalhando, aquilo que estava trazendo demônios sobre a sua vida, resistência maligna. Hoje, nesta manhã, é a sua manhã, para que nós possamos ser libertos do espírito de Jezabel e colocar ela para fora dessa igreja, porque ela não tem lugar nessa igreja, ela não tem espaço no nosso coração para ela atuar. Eu quero que você seja forte e corajoso. Hoje nós já demos um passo para a evangelização. Hoje nós já demos um passo para fazer alguém fazer parte do reino de Deus. E agora, o que está me impedindo de ser agressiva? O que está me impedindo de ser ousada? O que está me impedindo
Nada pode te impedir. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo já é derrotado. O problema é que ele tenta colocar medo, ele tenta trazer intimidação no nosso coração, e nós não podemos mais ficar parados. Tem alguém do seu lado que precisa do Jesus que você conheceu. Tem alguém na sua vida alguém que precisa desse Jesus. Será que Jesus não trouxe brilho para a sua vida? Porque onde Jesus chega, a escuridão, as trevas, elas se dissipam. E essa manhã é uma manhã de romper, de vencer a intimidação e resistir e me colocar como um soldado guerreiro, um soldado não mais abatido, um soldado forte. Amém? Queria ler com vocês os últimos versículos, Romanos 8, 37. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor de seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Ei, guarde esses versículos. Essa é a chave da nossa vitória. Essa é a chave da nossa vitória. Avante, avante. Hoje nós fomos ministrados por um despertamento. Aprendemos que nós já fomos alcançados e nada pode parar ou terminar em nós. Deus nos deu ferramentas para que possamos usar contra as ciladas malignas. Rejeitar todo espírito de Jezabel atuante em nosso meio. E nós já sabemos que o diabo já é derrotado. Mas nós precisamos praticar aquilo que aprendemos, para que nós possamos ficar firmes até a volta de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Lá em Mateus 24, 13 diz assim: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Persevera, persevera. Oh Jesus. Rabachore de cantar a mandar alabás. Você que sentir no coração que precisa rejeitar algum ovinho de Jezabel sobre a sua vida, pode vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Tem intercessores aqui para orar por você. A nossa vida espiritual, ela vale muito. Que sejamos corajosos. Rabachore de cantar a mandar alabás. É uma manhã de cura para a nossa vida. É uma manhã de libertação para a nossa vida, para a nossa casa. Rabachere de cantar a mandar alabás. Intercessores, me ajudem. Intercessoras, me ajudem. Ramandar alabachore de cantar a mandar alabás. Nesta manhã nós rejeitamos todo o espírito de Jezabel atuante em nosso meio. Ramandar alabachere de cantar a mandar alabás.